Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua casa, na sua vida. E bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo essa mensagem, boa madrugada, agora, no momento que eu gravo, que eu inicio a gravação, domingo, 5 de janeiro de 2025, 2h01 da tarde. Então, se você estiver vendo agora à tarde, boa tarde para você. E a mensagem que eu vou entregar para você e para mim, entregar para nós hoje, foi algo que Deus colocou no meu coração ontem, durante o meu devocional, né? Quando eu fazia o devocional ontem, e essa mensagem ela veio muito, muito forte no meu coração. E como eu estava conversando com a minha irmã hoje, que está aqui toda debilitada, primeiramente a mensagem ela vem aos nossos corações. Primeiramente a mensagem Deus vem trazer a mensagem para dar um chacoalhão na gente, né? A mensagem ela tem que fazer sentido para as nossas vidas. Se ela não fizer sentido para as nossas vidas, não tem por que compartilhar. Então, faz muito sentido para a minha vida, fez muito sentido para mim aquilo que Deus falou ao meu coração ontem. E por isso eu senti, e é o que o mandamento dele diz, né? Compartilhar, falar, dar testemunho daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Então, eu venho compartilhar com vocês. E vamos trazer aqui, então, o slide que eu preparei para essa mensagem. E o tema é esse: ir à igreja diferente de ser igreja. É isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Ir para a igreja, todos os cultos, toda a reunião onde você vai, na religião que você faz parte, ir para a igreja, será que é igual a ser igreja? E eu vou mostrar na palavra de Deus que não, que você estando na igreja, frequentando a igreja toda semana, não tem nada a ver com você ser igreja. É muito diferente você ir na igreja e você ser igreja. E na realidade, não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que a gente apenas esteja frequentando uma igreja, frequentando uma reunião. Deus quer que nós sejamos a igreja. Até porque Tiago que fala que não adianta a gente ouvir e não colocar em prática. Porque se a gente ouvir a palavra e não colocar em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, o que é essa palavra de Tiago? Não é essa palavra, não é esse texto bíblico que vai direcionar a nossa mensagem, mas faz muito sentido, porque as pessoas acham que apenas está lá, mas se não colocar em prática, não adianta nada. Então, através da palavra de Deus, ele trouxe aos nossos corações, e eu vou compartilhar com você, que você precisa ser igreja, não apenas ir na igreja. Então, a palavra que Deus trouxe ao meu coração para iniciar, para direcionar essa mensagem, mas durante ela virão outros textos que vai corroborar com esse primeiro, está lá em Romanos 12:2, né? Que é um texto clássico que diz assim, Paulo diz assim para nós, através da palavra de Deus, através da revelação de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Paulo nos ensina. E em cima desse texto, vamos trabalhar a mensagem que Deus quer trazer aos nossos corações. Olha só. Então, vamos lá. Então, voltando, né? Paulo fala, eu até deixei sublinhado aí, ó. Não vivam conforme os padrões deste mundo. E aí, Deus trouxe ao meu coração, né? Padrões deste mundo é igual ir. Aí eu coloquei entre parênteses aí, apenas ir à igreja. Apenas ir à igreja está vinculado aos padrões desse mundo. Por quê? Por que padrões desse mundo? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é de controle, né? O mundo, eu digo, as coisas do mundo hoje, né?
as coisas espirituais que permeiam, que rodeiam o mundo, ela é de controle de Satanás, com permissão de Deus, porque o homem deu permissão a Satanás. O homem pecou e deu permissão, Deus deu essa legalidade, Deus permitiu, através do pecado do homem, que o mundo fosse dominado por Satanás. E se o mundo não fosse dominado por Satanás, não teria todas as atrocidades que nós estamos vendo aí, que sempre tiveram e que estão tendo e que vão piorar. Então, os padrões do mundo é isso, com que você simplesmente vá apenas à igreja. O que Satanás quer é que você simplesmente frequente uma igreja. É isso que ele quer. Satanás quer que você apenas frequente a igreja. Ele não quer que você seja a igreja. Então o padrão do mundo nessa mensagem é que você apenas vá à igreja, tá? E aí, qual foi o que Deus trouxe ao meu coração? Quando você apenas vai para a igreja, quando você apenas vive para ir à igreja, você vai trazer ao seu coração tradições. E essas tradições, elas fazem parte de doutrinas humanas, tá? Tradição, ela faz parte de doutrina humana, porque tradição ela é passada de geração em geração, certo? Amém? Amém. Então, olha só o que Jesus diz a respeito de tradição. Olha só, lá em Mateus, capítulo 23, versículos 2 e 3. Olha o que Jesus diz aos fariseus. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas, olha só, aqui é o X da questão, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Olha que poderoso isso. É aquele famoso ditado, faça o que eu faço, mas eu faço o que eu falo, né? Tudo está na Bíblia, gente. Se você for pegar todo o ditado popular, sai da Bíblia ali. Nada que a gente viva hoje não foi tirado da Bíblia. Então, olha o que Jesus diz. Eles ouçam o que eles dizem, pratiquem aquilo que eles dizem, mas não aquilo que eles fazem, porque o que eles fazem não segue aquilo que eles ensinam. Eles ensinam coisas, mas eles não fazem. Tá? E aí, Jesus continua. Olha só, Jesus continua. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhes perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu, aí Jesus respondeu, e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? E continua, né? Lá Mateus, essa passagem está lá em Mateus 15, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Mas continua em Mateus, capítulo 15, versículo 9. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. Então, aqui, resumindo, olha só. Aqui chegou a um ponto que os fariseus, ou seja, os pastores da época, os mestres da lei, os doutores da lei, aqueles que pregavam nas sinagogas, aqueles que ensinavam nas sinagogas, primeiro Jesus disse que eles não viviam aquilo que eles ensinavam, tá? Primeiro, eles falavam, mas eles não viviam. Segundo, eles perguntam aqui a questão de por que os discípulos não lavam as mãos antes de comer. Mas se você for pegar no Antigo Testamento inteiro, se você ler o Antigo Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias, se eu não me engano, é o último livro do Antigo Testamento, acho que depois vem já o Novo Testamento, em nenhum momento tem uma ordenança de Deus dizendo que tem que lavar as mãos antes de comer. Não tem. Deus, ele condena algumas comidas, alguns animais que não poderiam ser comidos, mas não tem isso nos mandamentos de Deus. Mas como que eles trazem isso para si como mandamento? Porque passa de tradição em tradição, geração em geração. Algo que o ser humano criou na mente e veio trazendo como doutrina e ensinamento. Tradições e doutrinas humanas. Aí Jesus repreende.
Jesus fala assim: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos, ou seja, doutrinas humanas? Então, quando você vive na religiosidade, apenas indo para a igreja, cumprindo um protocolo, você passa a estar vivendo sob tradição e doutrinas humanas. E isso é muito sério, porque você acaba saindo fora do que a palavra de Deus ensina. E continua aqui, em Mateus 15:9. E aí Deus diz: a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. Então, meu irmão, minha irmã, é muito perigoso você viver um legalismo religioso, ou você viver apenas uma religiosidade, porque você está sujeito a ser doutrinado por seres humanos. A ponto de tudo que um líder espiritual falar é lei. Tem que seguir. Isso aí você acaba ficando refém de pessoas. Olha como como isso é sério. Quando você vive nos padrões desse mundo segundo a vontade de Satanás. Ou seja, apenas ir à igreja se deixando levar por uma doutrina humana, por uma tradição humana. Você acaba perdendo a sensibilidade espiritual e você vive doutrinado por um homem. E que muitas vezes não vive aquilo que prega. Você está entendendo o quão isso é sério e preocupante? E isso pode levar você a um caminho que não vai ser agradável no final. Mas Deus, ele traz para nós a salvação. Deus traz para nós a possibilidade de nós não vivermos segundo os padrões desse mundo. Lá em Romanos 12:2 fala, mas qual que é a possibilidade, qual a opção que eu tenho de não viver os padrões desse mundo? Deixar minha mente ser renovada por ele. Então vamos lá, agora vamos trazer a contrapartida disso, vamos trazer o que nós podemos fazer para não viver refém dos seres humanos. Renovação da mente, / vontade de Deus. Ou seja, é igual a ser igreja. Nós não podemos viver apenas nós não podemos apenas ir à igreja, nós temos que ser igreja. Para que nós possamos ser igreja, e ser igreja é nós sermos transformados e transformar o nosso próximo. Porque não é apenas ser transformado. Ser igreja é transformar o nosso próximo através da nossa vida. Como é que a gente pode ser igreja? Tendo a nossa mente renovada pela vontade de Deus. É isso. E eu vou trazer na palavra que o que eu estou falando é uma verdade. Olha só. Como a gente deve ser igreja? Primeiro, né? Tendo a nossa mente renovada, segundo a vontade de Deus. Mas vamos lá. O que nós precisamos fazer através disso? Glorificar a Deus. Primeira coisa, glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver comigo e com você. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Ele. Então, nós precisamos viver para glorificar a Deus. Aquele que se dispõe a ser igreja, tem que entender que, primeira coisa, a glória é toda dele. Olha só. E foi para isso que nós somos criados. Tem muita passagem bíblica dizendo isso, mas eu trouxe uma só para a gente refletir, que está lá em Isaías 43:7. Todos eles são o meu próprio povo, Deus dizendo ao profeta, todos eles são o meu próprio povo. Eu posso trazer isso para a gente agora. Todos nós somos o próprio povo dele. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você fomos criados, Deus deu vida para a gente, para que nós mostremos a grandeza dele ao próximo. Ou seja, que nós glorifiquemos a Deus através da nossa vida e mostremos essa glória para o próximo, mostrando a grandeza de Deus. Então, a primeira coisa, como é que a gente é igreja? Mostrando a grandeza de Deus, mostrando a glória dele. Foi para isso que nós somos criados. Segundo, fazer a vontade do Pai. Ser igreja é fazer a vontade do Pai. Primeiro, ser igreja é glorificar ao Pai. Segundo, fazer a vontade do Pai. Então, olha só o que diz lá em Mateus 7:21.
não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para você entrar no reino de Deus, para você realmente ser igreja, não é apenas dizer que ele é o seu Senhor, mas você tem que obedecer, fazer a vontade dele. Então, ser igreja primeiro, para a gente ser igreja, primeiro a gente precisa deixar ser renovado a nossa mente pela vontade de Deus. Se você não se deixar ser renovado pela vontade de Deus, renovar a sua mente pela vontade de Deus, nada feito. E quando você entende isso, o que é ser igreja? Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, fazer a vontade dele. Terceiro, que está entrelaçado a isso, está ligado a isso, é obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor é fazer a vontade dele. Mas, olha só o que Lucas 6, 46 a 49 vem dizer para mim e para você. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece, e eu trouxe isso lá atrás, né? Olha só, com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela? Com que se parece essa pessoa que ouve e é obediente? Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Então, aqui, o que Deus diz, além de ser igreja, é ser obediente ao Pai. Nada vai te abalar. Ou seja, pode chegar a abalar a sua estrutura, mas você não vai cair. Porque a sua casa está construída na rocha. O seu alicerce é a rocha. O seu alicerce, quem é essa rocha? É Jesus. Então, a obediência ao Senhor, a obediência à palavra dele, vai nos trazer prudência. E essa prudência vai fazer com que a gente não caia. A gente se abala. Vai abalar sim. Quando vier uma notícia má na sua vida, você não vai deixar de se abalar. Normal. Mas você não vai cair. Porque você vai entender que a sua casa está construída na rocha. Então, além de você ser igreja, transmitindo isso para o próximo, você vai estar sendo beneficiado. Você vai estar sendo beneficiado, porque nada vai abalar a tua estrutura. Ou melhor, nada vai derrubar a tua estrutura. Pode virar abalar, dar uma balançada, mas não vai derrubar. Então, você faz o bem para si e isso você reflete no seu irmão. Você pode aconselhar o seu irmão, você tem autoridade para aconselhar o seu irmão que esteja passando por uma tribulação. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ou as pessoas não vão na igreja buscar algo que as traga refrigério? Você pode ser essa igreja. Você pode ser essa igreja para o seu irmão. Quarto, testemunho de vida. E aí complementa aquilo que eu acabei de falar. Você vai dar um testemunho de vida. Você pode trazer refrigério porque você passou por isso, porque você vive isso. Você pode testemunhar com autoridade. Só pode testemunhar aquele que viveu. E você testemunha com autoridade, porque você viveu, passou e você pode compartilhar isso. Então, o quarto é testemunho de vida / ser cheio do Espírito. Você cheio do Espírito, a sua casa é construída na rocha, você se abala, mas não cai, porque o Espírito preenche todo o teu ser. E assim você pode dar testemunho, sendo igreja, para o seu irmão. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 7, 16, 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o seu fruto, aquilo que você carrega com você, aquilo que você resplandece, é o bom fruto, é o bom testemunho. Então, se você dá bom testemunho, se você é cheio do Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, você dá bom testemunho, você dá bom fruto. Isso agrada ao Senhor. Aqui diz, aquele que não dá bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Então, nós precisamos, como sendo igreja, precisamos dar bom testemunho.
precisamos ser cheios do Espírito, precisamos dar bons frutos. Mas continua lá em Gálatas 5, 22, 23. E o que é o fruto, né? Mas o fruto do Espírito, ou seja, o bom fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu gosto muito de trazer o exemplo que o meu pastor Rodrigo, fala quando ele vai trazer essa mensagem. Imagina que isso aqui não são frutos, porque a palavra de Deus diz, mas o fruto do Espírito é. E aí traz esses 9. Ele fala, imagina que é uma mexerica, é um fruto com vários gomos. Você, quando come uma mexerica, você não vai comer ela pela metade, você vai comer ela inteira. Então, a mexerica é o fruto e cada gominho é esse aqui. O amor é um gomo, a alegria é outro gomo, paz é outro gomo e assim por diante. Você vai comer o fruto inteiro. Então, não tem como você ser cheio do Espírito e você não ter, por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e não ter domínio próprio. Você não é cheio do Espírito. Para você resplandecer o Espírito Santo através de você, e eu falo para você, mas eu falo para mim também, nós precisamos ser cheio do Espírito para que a gente possa obter, ou melhor, resplandecer todos esses gomos, ou todo esse fruto, num contexto geral. Não dá para ser 99%. Aquele que é cheio do Espírito é cheio de amor, é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de longanimidade, é cheio de benignidade, é cheio de bondade, é cheio de fidelidade, é cheio de mansidão e é cheio de domínio próprio. Não dá para ter um e não ter outro. Então, ser igreja é ter tudo isso. Continuando, e o quinto tópico aqui, é viver a verdadeira religião. E a verdadeira religião não é uma placa de igreja, não é ser católico, ser evangélico, ser budista, ser presbiteriano, ser assembleiano, não. A verdadeira religião, qual é? O que Tiago nos ensina lá no capítulo 1, versículo 27? A verdadeira religião, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, e não aos olhos dos homens, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Olha só, amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, ser igreja. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Olha que forte. Não se deixar amoldar pelo mundo. É ser igreja. E quando você se deixa corromper pelo mundo, você não é igreja. Você apenas frequenta. Aí você não entende o que é ser igreja. Está falando aqui, amparar os órfãos e as viúvas. A igreja não ampara aqueles que estão precisando dela. As pessoas vão até o templo porque elas precisam de algo, então o templo ampara. Mas o templo é físico. Agora, o templo, segundo a Bíblia, Jesus ele morreu para que eu e você fôssemos templo, o véu se rasgou. Então eu e você somos igreja. Eu e você precisamos entender isso. E a verdadeira religião é essa, não é você frequentar um templo, meu irmão, minha irmã, é você ser igreja. A verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, é amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, a verdadeira religião é nós sermos igreja, não é nós frequentarmos uma religião. Quando você deixa de ser igreja e passa a frequentar uma religião, a palavra continua aqui. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Ou seja, se levar pelas tradições e pelas doutrinas de homens. Simples assim. Continuando, tópico 6. O que é ser igreja? É ser discípulo de Jesus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. O que é seguir o passo? É fazer a mesma coisa que. Fazer a mesma coisa que. Ser discípulo de Jesus é seguir os passos dele. Foi para isso que nós somos chamados. Foi para isso que ele sofreu. Cristo sofreu para que nós possamos seguir os passos dele. Ser discípulos de Jesus. Isso é ser igreja. Continua aqui, Se vocês me amam, João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Guardar e seguir. Isso é ser discípulo de Jesus. Lucas 9, 23, 25. E dizia a todos, Jesus, tá?
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meu irmão, o que ele está querendo dizer aqui? O que aconteceu na cruz? Jesus morreu. Jesus morreu na cruz. E o que ele está querendo dizer aqui? Olha só, negue-se a si mesmo e tome cada dia, ou seja, todos os dias, tome a sua cruz. Ou seja, morra para si mesmo. Você negando a si mesmo é você morrer para si mesmo. E isso é todo dia. Todo dia você tem que fazer essa oração. Pai, me mata hoje. Me crucifica hoje. Eu quero morrer para mim mesmo hoje. E eu quero seguir a Jesus. Seguir os passos dele. Obedecer e viver os mandamentos do Senhor. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser igreja. Continua aqui. Lá em Mateus 28, 19. O que é ser igreja? O que é ser renovado a mente por Deus, seguindo a vontade dele? Olha só. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. O que a gente vai buscar na igreja? Ensinamento. E o que é ser igreja? Ensinar o próximo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso é ser igreja. Isso é ser discípulo de Jesus. Ensinar aquilo que você aprende. Não precisa esperar com que a pessoa vá numa reunião religiosa. Tá? Eu não estou dizendo aqui, veja bem que eu aqui não estou colocando placa de igreja. Tá? Eu estou falando de reuniões religiosas, reuniões de igrejas, reuniões eclesiásticas, tá? Você pode ensinar ao seu irmão aquilo que você aprende, você tem que ser igreja. Continua. Como é que a gente é igreja sendo discípulo de Jesus? Olha só, ele quer isso da gente. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é ser discípulo de Jesus? É ser testemunha dele. Ou seja, é testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. É falar dele para o seu irmão. Ensinando. E isso é ser discípulo de Jesus. Poder, a gente recebeu poder. Quando Jesus morreu, ressuscitou, o véu se rasgou, eu e você temos livre acesso ao trono. Nós temos livre acesso. Nós somos cheios do Espírito, cheios de poder. Para ensinar, para dar testemunho de Jesus, aquilo que Jesus fez e faz ainda na nossa vida. Vamos lá, que continua. Olha só. Mais um tópico. O que é ser igreja? Deixar-se renovado a mente pela palavra de Deus, pela vontade dele. Santidade. Ser santo. Nós precisamos ser santo. E ser santo não tem nada a ver com aquele que morreu. Ai, santo fulano. Ai, santo Agostinho. Ai, santa não sei das quantas. Não, meu irmão, minha irmã. Esses estão mortos já. Esses estão adormecidos, esperando a vinda de Jesus. Santo é aquele que vive aqui, nesse plano espiritual, na terra. E aquele que é santo é aquele que se separa para servir a Deus. Aquele que se deixa ser renovado a mente por Deus, vivendo a vontade dele, fazendo a vontade dele. Esse é santo, esse é consagrado ao Senhor. Ser santo quer dizer ser consagrado a Deus. E olha só o que fala aqui a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus quer que eu e você sejamos santos. E olha só o que fala aqui, na nossa conduta. Quem morreu não tem conduta mais. Quem morreu está morto, está descansando. Não existe conduta para quem está morto. Está morto e está esperando a volta de Jesus. Tem conduta, tem agir aquele que está vivo. E a nossa conduta tem que ser santa. E Deus pede para que nós sejamos santos. Sejam santos porque eu sou santo. Continua. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não viver uma vida santa, não tem como você ser igreja. Quem não busca uma vida santa, não consegue ter a mente renovada, não consegue ouvir a vontade de Deus, vai viver segundo a religião, vai viver segundo doutrinas de homem, vai viver segundo tradição, aquilo que você ouviu, vai entrar no teu coração e vai ser lei para você.
não é aquilo que você vive, não é aquilo que a palavra de Deus, não é a renovação da mente, não é aquilo que Deus te ensina. E para terminar, meu irmão, minha irmã, a nossa morada no céu não virá apenas porque estamos frequentando assiduamente uma denominação eclesiástica, ou seja, uma igreja, tá? Não é você estar dentro da igreja, enfurnado na igreja, servindo na igreja e fazendo aquilo como se fosse uma obrigação. Isso não basta. Mas a palavra do Senhor nos mostra, nas passagens aqui citadas, e em inúmeras outras, as quais não citei, porque são muitas, quais são os caminhos que nos levará a viver eternamente ao lado do Senhor. E qual é? É deixando-se ser renovado pela vontade de Deus. É deixando ter a mente renovada e viver a vontade de Deus. É isso que nos torna discípulos de Jesus, é isso que nos torna igreja, é isso que nos torna santos, e é isso que vai trazer a nossa eternidade com o Pai. Então, está muito explícito e muito claro que, se isso fosse uma tese de mestrado ou doutorado, eu defendia a minha tese. Ir somente na igreja é diferente de ser igreja. Ir na igreja faz parte de ser igreja. Não é, eu estou indo na igreja. Não, isso não te faz igreja. Isso não te faz salvo. Isso não te faz servo. Isso não te faz discípulo. Tá? Se você não colocar em prática aquilo que você ouve. Se você apenas ouvir e não colocar em prática como os fariseus faziam. Eles ensinavam, mas eles não praticavam. E Deus disse, e Jesus dizia muitas vezes a frase hipócritas, 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 sepulcro caiado, ou seja, bonito por fora, mas podre por dentro. Isso não garante salvação, meu irmão, minha irmã. Então nós precisamos começar a entender que temos que ser igreja. Precisamos ser igreja. Precisamos trazer as pessoas, atrair as pessoas até nós, para que através da nossa vida essas pessoas sejam transformadas também. Então, mas para isso nós precisamos deixar nossa mente ser renovada por Deus, pela vontade de Deus, vivendo assim debaixo da vontade dele, fazendo assim a vontade dele. Só assim nós seremos igreja. Então, entenda, não basta apenas frequentar uma denominação, precisamos viver, precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos, precisamos ser igreja. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, estou trazendo para vocês, espero que faça sentido, espero que edifique a tua vida, a tua caminhada, a tua fé, e que você possa, a partir de hoje, ser igreja para aquele que necessita, tá? Para que as pessoas não precisem se deslocar até um templo. Você pode ser esse templo, ou melhor, você é esse templo, você pode colocar em prática aquilo que Deus quer de você, trazendo refrigério através do poder do Espírito Santo, trazendo paz, trazendo alegria para aqueles que precisam. Amém? Deus abençoe sua vida, tá? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.